Olá, meus amigos do EVP. É com muito prazer que nós retornamos agora às gravações de criminologia. Da última vez que nos encontramos, não é, nesse primeiro bloco, nós vimos a base dos concursos. É o que há de mais substancial nas nossas aulas. Isso quer dizer o seguinte, que quando você pegar uma prova objetiva, a essência da prova objetiva está lá, né? Aquela parte de política criminal, a parte de história da criminologia, são assuntos assim recorrentes nas provas objetivas. Nós temos, a partir de agora, assuntos que também podem constar de provas objetivas e de fato caem. Mas nós temos mais uma questão de interpretação a partir de agora. Por quê? Porque, como direito penal, quando cai uma questão de direito penal, você avalia de acordo com a lei, com a jurisprudência, com a doutrina. Aqui você vai ligar a história, vai ligar o contexto doutrinário à sua realidade. É assim que a gente vai responder agora as questões de criminologia. Por quê? Porque a fatoração, nós vamos ver hoje, criminogenia e a sua fatoração, onde nasce na realidade esse instinto criminoso, né? Se a pessoa nasce com esse instinto, se ela desenvolve, e a partir de que momento. E nós vamos avaliar não sob o ponto de vista puramente psicológico, porque eu não sou psicóloga, né? Nós vamos para a criminologia, a partir dos especialistas em criminologia, dos especialistas em direito penal, das ciências criminais. Nós vamos extrair a resposta da sua prova. Nós temos agora um contexto mais interpretativo. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós falarmos sobre a criminalidade, sobre o perfil do criminoso, nós vamos raciocinar sobre esse perfil, traçar um paralelo com a nossa realidade, da nossa sociedade, como nós estamos inseridos na sociedade, qual a nossa participação nesse contexto e observar, porque a criminologia é uma ciência baseada em observação, né? Nós precisamos observar o outro. Por exemplo, nós começamos agora com a situação em que se insere o criminoso que é considerado criminoso nato, não é? O criminoso nato, nós tivemos aí uma avaliação prévia, né? Falamos um pouquinho de Lombroso, que tinha aquela teoria dele de que o ser humano tinha algumas características psicológicas e tinha umas características também físicas, e essas características, quando são reunidas no ser humano, quando você consegue visualizar o interno e externo daquele ser humano, você consegue visualizar naquela pessoa um potencial para a criminalidade. Lombroso, ele dizia que é mais do que um potencial, ele é realmente um criminoso, e pior, um criminoso desde que nasceu. Então, vamos ver. A agressividade inata ao ser humano, né? Ela é uma realidade hoje. Você pode observar o ser humano como um ser naturalmente agressivo, ou essa agressividade se desenvolve ao longo do tempo? Nós temos alguns fatores que colaboram com isso. Vejam só, para nós, vamos tirar aqui o contexto da aula. Para você que está numa fila de banco, aí vê aquela pessoa que se manifesta, parece que ele vai bater em todo mundo na fila do banco. Tá certo que ficar em fila de banco 3 horas, de pé, não é uma coisa assim muito agradável, mas aquele cara que perde as estribeiras e sai brigando e gritando e batendo e esmurrando porta-parede porque está na fila do banco, aquele cara, ele é agressivo porque ele é intolerante nas circunstâncias, ou ele é assim desde que nasceu? Quando você vê aquele tipo de agressor, porque ele é um agressor naquele momento, nem que seja um agressor social, porque agride a visão daquela perturbação dele, você fica se perguntando, cara, esse cara, com todo respeito, esse cara é um cavalo. O cara parece que ele está manifestado. Ou ele é assim, aqui dali é só a gota d'água que transborda, né?
nós temos as duas posições em criminologia. Por isso que a aula de hoje, eu sugiro a você que guarde assim, com carinho na memória, porque ela vai fazer parte de um dia na sua vida que você faça um Enem com a redação, ou um vestibular com a redação, que caiba aí o assunto criminalidade, ou que você faça um concurso que tenha criminologia e, pior, você tenha que discorrer, porque discorrer sobre criminologia é maldade, né? É muita maldade no coração do cara que bota numa banca uma questão para você falar em criminologia. Mas nada me surpreende, uma vez que até o AB hoje tem criminologia, não é? Criminologia, na minha época, é claro que minha época faz um tempo, né, que eu tirei o AB, mas caía tudo menos criminologia. Criminologia era um assunto facultativo em faculdade, não é? Então, vejam só, o que pode desencadear, veja aí no seu material, para o lado de fora do organismo humano, fator externo de influência à criminalidade, o que pode desencadear? A desigualdade social, aquelas fotos que a gente vê, inclusive nesses concursos, às vezes eles colocam nas questões de língua portuguesa, uma favela e um prédio, um arranha-céu muito caro, muito desenvolvido. Aí coloca as duas imagens, né, e falar para você discorrer sobre o contexto social, né, como a sociedade hoje enfrenta a desigualdade. A desigualdade social é um fator externo, é aquela tristeza imensa por não obter, não ter a possibilidade de obter e não ter a chance de competir no mercado de trabalho ou uma profissão, qualquer questão que vá enaltecer a sua qualidade profissional. A desigualdade social, a densidade demográfica, porque cá entre nós, nunca vi tanta gente na minha vida, a densidade demográfica é um fator de desequilíbrio social também, porque aumentando a população, aumentam também as carências da população, a busca pelo mercado de trabalho, a busca pelos produtos que vão fomentar a criação dos filhos e a sustentação da família. Conflitos de propriedade, porque a propriedade nunca foi tão disputada, com tantas formas de se lutar. Nós vemos aí direito civil, se você abrir o Código Civil, na parte que concerne a propriedade, é muita coisa. Você, por conta de sua propriedade, você não pode ser perturbado pelo vizinho que está afim de ouvir um rock daqueles bem pesados de 5 horas da manhã. Por conta da sua propriedade, você não pode ser invadido a qualquer tempo e até a propriedade tem que ter um contexto social. Então, nós temos a propriedade como a base da sociedade, querendo ou não, você que está em casa pensando, nossa, mas eu não sou nem um pouco materialista. Aí eu digo para você, meu filho, eu também não. Para falar a verdade, se eu tivesse nascido há uns 40, 50 anos, eu provavelmente seria hippie. Mas a verdade é que a propriedade faz parte da sua vida. E brigar por ela é um direito seu, confere? Pois é. Então, nós temos aqui os vícios também. Vícios, eles deturpam a base social. A família é a primeira que cai. Caindo a família, que é o núcleo da sociedade, que é a célula mata de todos nós, cai todo mundo junto, numa sequência de dominó. Então, esses problemas que nós conseguimos visualizar hoje na sociedade, do lado de fora do ser humano, que é o que lhe acarreta, o que afeta a sua conduta, isso pode sim aumentar a agressividade humana. Isso, para cair numa redação, é uma beleza. Para você fazer uma questão discursiva, você vai fazer OAB, por exemplo, aí você vai ter que fazer um habeas corpus, você vai justificar muita coisa com relação a isso. Ah, mas nada justifica o crime. Sim, mas e o papel do advogado não é defender o seu cliente? Não é? Só não pode fazer o errado. Atavismo orgânico e psíquico. Nós temos também aquela vertente que diz... a base defendida por Lombroso, né? Ele afirmava que o crime era uma criação que era proveniente do atavismo orgânico e psíquico. Então, organismos epileptoides, as pessoas que são acometidas de problemas decorrentes de epilepsia.
Então, isso aí é um contexto dele, isso aí é uma visão dele daquela época. Mas ele tem muito valor a partir do momento que ele consubstancia a base desse estudo do criminoso. Pode ser que estudar fisicamente o criminoso, dizer que ele tem o queixo retraído, ele pode ser um criminoso, é muito pouco para todos nós hoje, mas naquela época foi bastante eficiente, até um certo momento. Depois, realmente, os estudos eles foram aprimorados. Os caracteres que Lombroso colocou, a exemplo aqui, nós temos desenvolvimento exagerado dos maxilares, né? Quando eles são proeminentes. Camuflagem das afeições, né? O embotamento, quando você não coloca para fora, você não deixa translúcido no seu semblante aquilo que você sente. Ou isso, ou o aniquilamento total das afeições. Nesse caso, nós temos aí o traço da psicopatia, que eu estava até comentando com a psicóloga que está aqui presente, né? Ela também não vai me deixar mentir nem errar, porque ela vai provavelmente dar em mim, mas eu estava comentando com ela. A psicopatia, embora tenha que preencher, né, aqueles requisitos, nós temos um teste voltado para a psicopatia precisamente para identificar. Isso só pode ser feito depois de muitos anos. A criança, você identifica os traços, mas você não pode dizer que ela é uma pessoa com psicopatia, porque ela não se desenvolveu totalmente. Mas é fácil, depois que você preenche os requisitos, dizer pelo menos se ela não é. Pelo menos se ela não é, porque ou é ou não é. Não existe um meio termo, ela é meio psicopata, não existe. Agora, existem, e ela mesma estava me falando, inúmeros transtornos. O que mais tem é transtorno, o que mais tem é gente com transtorno. Eu vou dizer, é uma coleção nesse mundo, não é não? E de repente você não sabe qual é o transtorno que causa aquele fiozinho, como ela mesma fala, aquela filigrana, dentro do seu juízo, que vai fazer com que você cometa um crime. Porque todos têm uma capacidade objetiva de praticar o crime. Todo mundo tem essa capacidade objetiva. Qual é a capacidade objetiva de se cometer um crime? Você está com o seu filho, não, Deus o livre, viu? Isola, mas você está com seu filho numa calçada e ele chorando já o dia inteiro, morrendo de fome. Aí você vai subtrair algo de alguém porque você já tentou de tudo. Você já procurou trabalho, você já procurou emprego, você já procurou vínculos, você já procurou ajuda e não consegue. Então o cara, no último momento, ele vai lá. Não é porque é o mais fácil, não é porque ele vê o desespero da prole. E vai subtrair, aí comete o tal do furto famélico, não é? Então, aí você tem toda aquela situação de que furto famélico não é propriamente um crime, ou então é um crime, mas não pode ser apenado, independentemente da linha que você siga, a capacidade todos nós temos, mas nem todos cometem crimes. Capacidade de matar, todos têm, mas nem todo mundo que mata comete um crime, porque se alguém me ataca, eu vou matá-lo, não é? É verdade, você vê que uma pessoa está atacando você para lhe matar, você mata primeiro, ou então você foge, o que for mais viável. Naquele momento, o ser humano não raciocina bem. Ele faz como que por instinto. Então, se você acha que vai morrer, você ataca de volta. E isso é a legítima defesa. A legítima defesa, não é? A legítima defesa, ela descaracteriza o crime. Aquilo dali já não é mais um crime. Matei em legítima defesa não quer dizer cometi um crime em legítima defesa, porque quem está em legítima defesa não comete crime, não é? Então, matar é uma possibilidade para todos nós, por conta do nosso sentido, de autopreservação, de salvação de nós mesmos diante daquela periculosidade existente, ok? A ausência do remorso existe em vários criminosos, principalmente os reincidentes, ainda mais os
de múltipla reincidência, pessoas que já foram presas, aí foram presas, já foram julgadas e condenadas, foram presas novamente e continuam sendo sempre presas. Essas pessoas não têm mais aquele sentimento de remorso ou então a comiseração, não tem mais aquela solidariedade humana. Por isso que dizem que alguns criminosos, eles têm a recuperação e outros não. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Esses crimes, todos os crimes, são praticados em diferentes órbitas. Isso quer dizer o quê? Que não existe um delineamento que se trace para determinar se um criminoso, um cara que furta a propriedade, ou que rouba alguém, ou que comete um latrocínio, uma pessoa que mata, eles têm um estudo linear de comportamento. Não tem, porque cada um reage àquele tipo determinado de uma forma. Portanto, quem mata e mata reiteradamente não tem não tem a mesma substância dentro de si de noção de conduta, de comportamento, inserção social, participação na sociedade, não tem a mesma que uma pessoa que furta porque quer a bolsa de alguém, que quer o dinheiro, tem aquela vista à propriedade alheia. A pessoa que mata reiteradamente tem outro sentido de vida. Então, são realidades diferentes. Nós não podemos fazer aqui, vamos tabelar criminoso. Nós podemos rotular o criminoso de acordo com o seu comportamento, que é o labeling approach, né? Que é aquela rotulação que se faz. Isso é uma coisa, isso aí a gente já viu no primeiro bloco. Os crimes praticados em diferentes órbitas, em situações diferentes, não existe o criminoso nato para cada tipo penal. O tipo penal, ele comporta única e exclusivamente uma previsão de comportamento para cada pessoa. Por exemplo, uma situação subreptícia, quer dizer, aquilo em que o instante em que deflagra dentro do ser humano a criminalidade, aquela vontade de cometer o crime, aquela inserção de si próprio num contexto da criminalidade, aquilo dali, como é muito rápido, aquilo ali é efervescente para o momento, não é a mesma coisa de uma conduta fria e calculista. Então, determinados crimes comportam isso. O homicídio, muitas vezes, vem com essa frieza. O homicídio, o furto não, mas o roubo ele é um ato subreptício, ele é um ato de instante, ele é calculado, ele pode ser bem premeditado, mas o momento que isso, há um enfrentamento da vítima com o criminoso, então tudo pode acontecer. Quem vai roubar vai pronto para qualquer situação, para uma reação da vítima, para uma ausência de reação, para lucrar ou então não lucrar com aquela atividade, para o fato de aparecer a polícia. Então, os crimes, eles não podem ser tratados da mesma forma porque eles são diferentes, ok? Nós temos uma teoria, aqui que nós vamos... nós temos que passar a avaliar com mais carinho, porque enquanto a sociedade clama por justiça nas questões sociais, por conta do aumento da criminalidade, a periculosidade de todos os agentes, como os crimes estão mais cruéis e degradantes, nós temos isso de um lado, e também a ausência dessa análise social. Nós estamos versando única e exclusivamente o contexto biológico, não é? Há essas duas vertentes. Portanto, há quem defenda, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, há quem defenda que o criminoso é um criminoso porque ele não teve na sociedade a abrangência, o cuidado, a cautela da família, o tratamento, não é? As oportunidades, há quem defenda isso. E também há quem defenda que o ser criminoso,
ele é criminoso porque ele é alterado em seu organismo em nível cromossômico mesmo, né? Ele tem no DNA aquele estigma da criminalidade. Não necessariamente para ser um criminoso, mas para ser uma pessoa mais agressiva. Veja aí no seu material. Aí a gente vai para aquelas aulas de biologia que a gente queria se livrar, né? Para isso a gente escolheu direito, né? A maior parte de todos nós. Aí a gente vai para as aulas de biologia. Vixe Maria. Ser humano composto de 46 cromossomos. Machos são 22 pares, mais um X e um Y. O X, ele é dominante e o Y, ele é recessivo. Feminino, masculino. Está explicado, porque tem toda mulher nesse mundo. Fêmeas, 22 pares autossomos, mais XX, ok? Isso aqui, para todos os efeitos, é a normalidade de estrutura do organismo do ser humano. Aí nós temos as anomalias cromossômicas. E a anomalia cromossômica, para alguns adeptos, as anomalias vão incentivar o organismo a se tornar mais violento, né? Vão fazer com que essa influência dentro do ser humano seja uma influência para o mal e a perversidade. Por quê? Porque para essas pessoas que contêm, é uma tese defendida, né? Para quem tem o Y a mais, né? O cromossomo tríplice, o X, Y, ele está presente em algumas pessoas. Eu estou dizendo isso a você, mas eu não estou dizendo isso como uma verdade, né? Isso aí é uma tese, que é verdade para a tese. Isso não quer dizer que é uma verdade, até mesmo porque verdade absoluta não existe. Cromossomo tríplice, XY, Y. Maior agressividade para o ser humano que tem essa anomalia. Então, a pessoa é mais agressiva, é menos tolerante, ela tem comportamentos imprevisíveis, pessoas que não têm controle das emoções. Às vezes, quando lhes falta a questão da emoção, tem muito mais a agressividade, porque por conta da ausência de tolerância. Então, a anomalia cromossômica do tríplice XYY dá ao ser humano uma conotação, por isso que ele diz YY macho, é a pessoa mais masculinizada. Na realidade, é mais agressiva, não é? Isso aí é o que eles chamam de síndrome do Y extra, porque não deveria existir. Só que é o seguinte, isso aí é o contexto biológico, confere. Isso aí não tem nada a ver com a sociedade. A sociedade, com um Y a mais ou não, na realidade, para o contexto social, para Durkheim, para as pessoas que defendem a criminalidade como produto do meio, produto da ausência de contexto social, esse contexto biológico é uma grande conversa fiada. Por quê? Porque, por exemplo, países como Dinamarca possuem pessoas com anomalias cromossômicas. Não é? Claro, não é porque você está na Dinamarca que todo mundo é igualzinho. Você está na Dinamarca, mas tem gente com anomalia cromossômica, com várias outras anomalias, e isso não aumenta o índice de criminalidade. Aliás, o índice mais baixo, ou um dos índices mais baixos de criminalidade no mundo, é na Dinamarca, não é? São geralmente países nórdicos. Então, nós temos aqui um comportamento social, o anverso justamente do contexto biológico. Enquanto biologicamente o ser humano é conduzido à criminalidade, para uma análise do contexto social, o comportamento do ser humano que é inserido naquela sociedade, que tem contra si as ausências de oportunidade, isso é que vai determinar se aquele ser humano é ou não passível de participação na criminalidade.
Isso contraria muito uma frase de Voltaire. Essa frase de Voltaire eu já vi caindo em um concurso. Mas geralmente é para discorrer. Vamos falar sobre a criminalidade. O homem assume a violência quando assume a vida. Ele está dizendo para mim que a partir do momento em que ele sai da zona de conforto dele e passa a viver, ele vai assumir um caráter violento, porque ele precisa se defender. Então, para se defender, ele também precisa atacar. Ele precisa participar da sociedade, ele precisa estar inserido nesse contexto social. Se ele estiver inserido num contexto social mais segregado dos demais, ele não pode ser analisado como um ser social. Por isso que eu digo a você aqui, o contexto biológico, ele refuta totalmente essa questão do comportamento social. Porque as pessoas, elas se tornarão criminosas, mais propensas à criminalidade devido ao aumento da agressividade por uma relação cromossômica. Isso aí é o organismo que vai criar. Portanto, para o contexto biológico, o criminoso pode ser um criminoso nato. Ele pode ter nascido, porque a anomalia cromossômica ela não se desenvolve, a pessoa já nasce com ela, não é? Pelo menos assim eu aprendi na escola. Então, você vê o criminoso nato como uma possibilidade. No comportamento social, não. O comportamento social diz o seguinte: ele vai ser desenvolvido, ele é um ser em formação. A criminalidade é um fator social que vai se incorporar à sua personalidade, ok? Por enquanto, nós vamos ficar por aqui, né? Nós temos aí ainda uma sequência de criminologia, não na próxima aula, mas na outra. Eu já vou trazer as questões. Falei com vocês estão acessando meu Facebook, eu estou gostando muito, as questões estão chegando para as minhas mensagens, pode colocar lá no mural à vontade, que eu gosto. Agora, eu gostei muito da participação de um colega, eu esqueci o nome dele, mas de toda forma eu não ia dizer, ele pediu, mas ele disse que vai fazer prova para, eu não sei se é para a polícia de São Paulo, não sei se era investigador, não sei se era agente, mas que tinha criminologia. Então, ele colocou uma parte do edital. Então, essa parte que nós vimos agora, que fala sobre a violência, isso para ele e para vocês que estão aí já pensando na possibilidade da prova de criminologia, isso é importante para a objetiva, mas guarde as informações com relação à participação social na vida do criminoso para também uma discursiva, porque você vai lembrar e vai escrever sobre isso. E outra, você junta isso a tudo que você vê, porque você abre o jornal e você vê a criminalidade aí latente, ok? No mais, estou retornando agora. Aconteceu uma coisa muito triste, eu queria compartilhar com vocês em menos de 1 minuto. E eu acho que serve também, Deus me perdoe, mas vai servir de lição para muita gente. Muitos de vocês estão aí procurando concurso público, estão às vezes desempregados, muitas vezes não estão muito bem dentro de casa, seja com a mulher, seja com o marido, pai, mãe cobrando. Às vezes dá um desespero, não é? Às vezes dá um desespero, principalmente quando chegam as contas e você não sabe o que vai fazer. É aquele negócio, tomar uma aguinha, tomar um banhozinho, esfriar a cabeça e estudar. Faz mais ou menos 1 mês que eu soube que uma pessoa de meu conhecimento, que não era amiga, mas eu conhecia, essa pessoa tinha feito um concurso para o qual ela tinha estudado muito e ela não obteve êxito. Para falar a verdade, a prova dela, parece-me, não foi muito boa de jeito nenhum. Então, a chance dela de ser chamada era 0. E ela não aguentou ficar viva muito tempo. Eu acho que também tem muita coisa, né? Muita insatisfação, muita frustração, mas ela se matou. Aí, o que eu peço a vocês é isso, é tranquilidade. Tranquilidade, muita calma. Se vocês acham, se tiver alguém aqui que esteja me vendo nesse momento ou apenas me ouvindo
e tiver algum amigo que esteja muito preocupado, muito desesperado, segura as pontas, meu amigo, porque isso não é o fim do mundo. O concurso público é o começo da vida, não pode ser o fim da sua vida, não é? Você estude, se dedique, mas não se mate. Nem literalmente, nem hipoteticamente. Não vá se desgastar. Você tem que ter qualidade, o mínimo possível de vida. Ajude aquele amigo, aquele colega que você sabe que está em dificuldade e qualquer coisa que você esteja preocupado, sentindo, se deprimindo, chorando muito, mande mensagem no meu Facebook, mande e-mail para mim, mande mensagem de celular, sei lá, sinal de fumaça, entre em contato, a gente conversa. Então a gente daqui a pouco volta com mais conteúdo de criminologia. Até lá.